Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Você que já sentou-se aí, abra sua Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 6. Amém, queridos? Aleluia. Deixar os irmãos. Oséias, eu disse 6, não foi? É 1, tá, irmão? 6 é mais na frente. Só depois. Oséias capítulo 1, só volte um pouquinho. Verso 6. A palavra do Senhor diz assim: pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê à sua filha o nome de Lo-ruama, não amada, pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Versículo 8. Depois de Gomer ter desmamado Lo-ruama, ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, não meu povo, pois Israel não é meu povo e eu não sou seu Deus. Virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como a areia à beira do mar, que não se pode contar. Então, no lugar onde lhes foi dito: vocês não serão meu povo, se dirá: vocês são filhos do Deus vivo. Nesse tempo, o povo de Judá e o povo de Israel se unirão, escolherão para si um só líder e voltarão juntos do exílio. Que grande dia será o dia em que Deus semear seu povo novamente em sua terra. Capítulo 2, verso 1. Nesse dia, vocês chamarão seus irmãos de Ami, meu povo, e chamarão suas irmãs de Ruama, minhas amadas. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, queridos, essa passagem aqui, o livro de Oséias, ele nos fala do amor de Deus. Ele nos fala da fidelidade de Deus. Ele nos fala do quanto o Senhor ama o seu povo. De quanto o Senhor, Ele quer nos restaurar. De quanto o Senhor, Ele quer ter intimidade comigo e com você. De quanto o Senhor quer continuar caminhando com o seu povo, caminhando conosco. E a prova disso é tão real, né? É tão real que Ele entregou o seu Filho Jesus. João diz lá em 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer em favor da nossa vida. Amém? Para que ele novamente, o homem novamente tenha comunhão com Deus. Para que o homem possa caminhar com o Senhor. Para que o homem possa se reconciliar com o Senhor através do sacrifício perfeito que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Com esse sacrifício, irmãos, todos os nossos pecados, eles foram perdoados. Todo escrito de dívida que era contra nós, foram perdoados, foram pagos pelo sangue de Jesus. Que amor é esse, hein? Que amor é esse, o amor de Deus, que deu o seu Filho para que nós tenhamos comunhão com Ele. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é tremendo? Sabe, irmãos, eu me sinto tão privilegiada de ter sido escolhida pelo Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele nos escolhe. E aqui, irmãos, em Oséias, o povo estava assim, vivendo um tempo totalmente longe de Deus. Totalmente longe de Deus. E a casa de Oséias foi aquela escolhida por Deus.
desse profeta para representar a igreja do Senhor naquela época. Uma igreja que estava afastada, uma igreja que estava desviada, uma igreja que vivia fazendo sacrifícios de tolo, uma igreja que não estava andando em obediência com a palavra de Deus. A palavra diz que Oséias, ele se casou com uma mulher. E essa mulher lhe traiu, essa mulher adulterou, né? E Deus usou aquela cena da vida de Oséias para representar a sua igreja daquela época. E olhando hoje para os nossos dias, irmãos, nós vemos as coisas do mesmo jeito. Talvez até pior a situação da igreja, do povo, do mundo que se encontra longe de Deus, que se encontra afastado do povo, do mundo que não quer nada com Deus, que vive a seu bel prazer, que não se humilha diante do nosso Deus, que não se humilha para obedecer a palavra de Deus. E trazendo para nós, igreja, quantos de nós também como igreja caminhamos de forma diferente, caminhamos muitas vezes até querendo trocar, até querendo mudar a Bíblia, a palavra de Deus, para que essa mudança que nós possamos fazer venham coincidir, venham ser favoráveis com o pecado que nós queremos viver. Queridos, hoje é o que mais nós vemos, sabiam? Homens de Deus, líderes famosos, se desviando da palavra, dizendo que a palavra de Deus precisa ser atualizada. E eu pergunto a você, você que lê a Bíblia, você vê alguma coisa que está fora do contexto do que nós vivemos hoje? Há alguma coisa que Deus já não tenha nos avisado nessa palavra? Queridos, a palavra ela nos ensina tudo. Sabe, esses dias eu conversando com uma amiga minha e ela falando, né, sobre essa crise de homens. Os homens que são poucos homens, são muitas mulheres para se casar. E poucos homens, existem poucos homens, são muitas mulheres e poucos homens. E os poucos que têm ainda querem se envolver com homens. E assim, é essa aberração, é essa situação. E você sabia que a Bíblia fala sobre isso? Ela fala sobre isso. Que no final dos tempos isso aconteceria. Essa escassez de homens. Entende, irmãos? A Bíblia é atualizada ou não é? Hoje em dia o povo quer aí que a gente aceite os conceitos dele, o governo e tantos outros ativistas, que nós aceitemos as suas ideologias. Querem colocar de goela abaixo, que a gente aceite e a gente viva, né? E a gente distorça a Bíblia, mas nós não podemos distorcê-la. E por esse caminho, irmãos, muitos ministros do Senhor têm caminhado, dizendo que a palavra do Senhor precisa ser atualizada para os dias atuais. E eu digo para você, este é o livro mais atual. E escrito há mais de 2000 anos, mas ele continua atualizado, a palavra do Senhor se renova a cada dia. O mundo vive esse tempo, um tempo de escândalo, um tempo de distanciamento de Deus. Aí muitos da igreja se desviando, muitos vivendo de uma forma fria, muitos vivendo congelados, muitos vivendo em cima do muro, muitos vivendo uma vida religiosa, de ir a uma reunião ou outra, já fiz o meu papel, mas não há compromisso nenhum com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Não há um compromisso e muitos estão também abandonando o cajado, estão abandonando a seara, estão olhando para trás. Por causa dos seus conceitos, por causa da sua vida, por causa de tantas justificativas e tantas coisas que colocam adiante, se esquecendo que tudo que temos, que tudo que somos, vem do nosso Deus. Se alguma coisa boa há na minha vida e na sua vida, a palavra de Deus diz que isso vem do Senhor. Tudo de bom que possa existir em nós vem do Senhor, é do Senhor e é para o Senhor. É por Ele e para Ele são feitas todas as coisas.
Amém, amados? Então o povo vivia assim, afastado, sabe? Eles diziam que serviam a Deus, eles diziam que conheciam a palavra de Deus, eles diziam que o Senhor era o seu Deus, mas eles estavam envolvidos com o pecado. Eles não queriam, eles não buscavam a Deus. Muitos dos filhos que iam nascendo nem ouviam falar de Deus, não sabiam quem era Deus. Por quê? Porque seus pais estavam envolvidos com a idolatria daquele tempo, estavam envolvidos com os deuses daquele tempo, estavam envolvidos com os rituais malignos daquele tempo. E aqui Oséias fala sobre isso, sobre esse afastamento, sobre esse distanciamento do povo, distanciamento de Deus, da palavra de Deus, do propósito de Deus. E Deus usa a casa de Oséias para representar isso. E aí a mulher dele tem uma filha que se chama, que Deus manda ele dar o nome Lo-ruama, não amada, porque o povo estava afastado de Deus. Deus não se agradava daquele povo. Deus não estava se agradando dos atos daquele povo. Em seguida, ela tem outro filho. Quando ela desmama Lo-ruama, ela tem outro filho e lhe chama Lo-ami, não meu povo. O Senhor manda Oséias dar esse nome para simbolizando aquele tempo, aquele povo, dizendo isso para aquele povo daquela época. Não, meu povo, esse povo não é o meu povo. Eu não tenho nada com esse povo não quer nada comigo. Irmãos, e às vezes nós como igreja, nós andamos assim. Hoje é noite de ceia, sabe? Quantos desprezam a ceia? Quantos passam meses sem ceiar? Se o Senhor diz na sua palavra que nós devemos fazer isso todas as vezes que nós nos reunirmos, em memória dele, do seu nome. Amém, queridos? E quantas vezes nós abandonamos, nós não ceiamos, nós não fazemos conta disso aqui, queridos. Eu quero dizer para você que a ceia, ela é um ato espiritual. Viu? É uma ação espiritual, é um mandamento de Deus para a sua igreja. E eu quero dizer para você aqui que esse ato aqui, ele é totalmente santo. É totalmente santo. Então, quanto mais nós participamos, quanto mais nós damos lugar, quanto mais nós nos posicionamos para ceiarmos, irmãos, mais nós somos curados, mais nos parecemos com Jesus, mais recebemos dele na nossa vida. Você crê nisso? Eu creio, senão ele não teria dito, senão ele mesmo não teria ceiado com os seus discípulos. Milagres acontecem quando nós ceiamos, irmãos. Milagres acontecem, cura divina acontece quando nós ceiamos, renovo, restauração. Amém, queridos? E nós precisamos dar importância para Deus, importância para Deus na nossa vida, importância para o que Deus está fazendo. Olha, eu pergunto para você que já aceitou Jesus como Senhor da tua vida, quem você era antes de Jesus? Como estava a sua vida? Como que te chamavam? Qual era o teu nome antes de Jesus? Qual era a tua situação? Quantos aqui, depois que aceitaram Jesus, tiveram uma vida totalmente transformada? Levante sua mão. Queridos, é impossível nós termos a Ele e não haver transformação, não haver mudança. Amém? Mas quando nós nos tornamos frios para o que é santo, nós nos tornamos frios para o que é santo, para essa palavra aqui, nós nos tornamos irreverentes àquilo que Deus nos ensina, aquilo que aprendemos do Senhor. Quanto mais nós desprezamos, quanto mais nós não damos lugar ao Espírito de Deus na nossa vida, pior nós vamos nos tornando como crentes, como salvos em Cristo Jesus. Os irmãos entendem? A palavra do Senhor diz que é melhor que nós nem tivéssemos conhecido. Que aquele que crê, que aquele que conhece a palavra e não pratica, é melhor que não tivesse conhecido. Porque Ele nos chama para sermos filhos obedientes. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus nos chama para sermos filhos obedientes.
Queridos, e dessa geração aqui de Oséias, desse tempo de Oséias, muitos filhos nasceram. E aqueles filhos não tinham conhecimento da palavra de Deus. Aqueles filhos não tinham conhecimento do Senhor. Então, faltava o conhecimento. Eles conheciam apenas os rituais. Por quê? Porque eles continuavam fazendo os rituais. Eles continuavam fazendo as festas, as 7 festas do ano. Eles continuavam fazendo a festa da colheita. Eles continuavam, fazendo a festa da Páscoa e tantas outras que a palavra de Deus cita. Eles continuavam fazendo. Eles continuavam trazendo o sacrifício, para entregar para o sacerdote. Eles continuavam fazendo tudo isso, irmãos, mas eles também continuavam adorando outros deuses. Eles continuavam também vivendo a idolatria dos assírios, dos babilônios, de todos aqueles que eram vizinhos deles. Eles continuavam vivendo e fazendo tudo o que era errado. Mas naquele dia, no dia de ofertar ao Senhor, eles estavam ali para ofertar. E a palavra do Senhor, irmãos, ela diz que o Senhor, Ele não quer sacrifício. O Senhor não se interessa por sacrifício. O Senhor quer de nós obediência. Diga para o seu irmão: o Senhor quer de nós obediência. Precisamos ser uma igreja animada, uma igreja avivada, uma igreja que conhece a palavra de Deus. Oséias, ele continua falando aqui no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: meu povo perece, meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus. Eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. O Senhor fala para esse povo aqui. O Senhor fala para a nação de Israel aqui. Ele fala para o seu povo através de Oséias. Oséias era um profeta e o Senhor fala através da boca dele dizendo isso, que o povo perecia por falta de conhecimento. Irmãos, não é diferente dos dias de hoje. Muitos estão perecendo, indo de água abaixo, indo por caminhos errantes, porque não querem conhecer o Senhor, não querem obedecer a Deus, não examinam o Senhor, não examinam a palavra do Senhor. Vive, irmãos, muitas vezes nós nos tornamos até ativistas religiosos. Estamos em todos os cultos, estamos em todas as reuniões, vamos a todas as células, participamos de todas as vigílias, mas vivemos só dos momentos que acontecem aqui. Nós não vivemos o milagre do recôndito do nosso quarto. Nós não vivemos o milagre das portas fechadas. Amém, irmãos? Nós não vivemos o secreto com Deus lá na nossa casa, onde é a nossa principal igreja. Lá na nossa casa, onde é a nossa principal célula. Como pais, como mães, como filhos, como irmãos, ensinando uns aos outros a palavra de Deus, sendo testemunha fiel. Porque, queridos, você sabia que muitos não leem a palavra? Você sabia disso? Sim ou não? Vocês sabem que muito crente não lê a palavra? Lê aqui no culto, né? A gente abre a palavra e lê, mas quando ele chega em casa, ela é guardada. E ele não tem a prática de ler essa palavra. Então, muitos crentes, eles vivem assim. Sem a prática da leitura da palavra, vivendo do pouquinho que nós lemos aqui. E isso, irmãos, é pecado. Isso aqui é um instrumento que Deus nos deu. E dentro de nós habita o Espírito Santo, que nos capacita para entender essa palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra. Então nesse tempo aqui, Oséias, o Senhor fala através de Oséias: o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. E eles viviam envolvidos com tantas outras coisas, que eles não conheciam o Deus dessa palavra. Irmãos, nós precisamos buscar conhecer essa palavra.
Amém? Nós não vamos viver de uma igreja. Já viu aqueles crentes que vivem de uma igreja e outra? De uma igreja e outra, de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, nunca se firma. Ou aquele que nunca se firma, um pé na igreja, um pé no mundo, o crente São Raimundo. Já ouviu falar dele? Pois é, porque ele não conhece a palavra. Ele não conhece, ele conhece parte dela, mas ele não conhece essa palavra na sua essência. Ele não deixa isso acontecer porque ele não busca. Os irmãos entendem? Então ele não vive a plenitude do que Deus tem. Do que Deus tem para a sua vida. E nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus. Diga assim: eu preciso conhecer a palavra de Deus. Irmãos, e quanto mais nós lemos, quanto mais nós mergulhamos nessa palavra, mais nós aprendemos. Mais nós aprendemos e descobrimos passagens que nós olhamos assim e dizemos: meu Deus, parece que eu nunca li isso aqui. E a gente já leu tantas vezes, né? Você que tem o costume de ler a palavra, fazer ano bíblico, né? Termina o ano e começa de novo, e começa lendo a palavra, e aí você olha: meu Deus, eu nunca li, como é que eu nunca passei por isso aqui? Pois é, mas naquela hora o Espírito Santo fala com você. Amém, irmãos? Ler a palavra de Deus é milagre. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: ler a palavra do Senhor é viver milagres. Oh, glória! Queridos, nós lemos e o milagre acontece. A nossa alma é curada. O nosso espírito é vivificado, alimentado pela palavra de Deus. Amém? Então esse povo vivia distante, mas eu e você estamos juntos com o Senhor. Sim ou não? Estamos firmes com o Senhor. Sim ou não? Então busque conhecer essa palavra. Amém? Não viva de igreja em igreja, não viva de pregador em pregador, né? Mas seja você também aquele que recebe a inspiração da palavra, estudando essa palavra. O Espírito Santo habita dentro de você. Há um Espírito de Deus dentro de você, disponível para te instruir a cada momento em que você busca Deus através da palavra. Amém? Uma outra coisa também que eu vejo aqui no livro de Oséias é que o pecado nos afasta de Deus. Você já sabe isso, né? De cor e salteado. O pecado nos afasta de Deus. No capítulo 5, no verso 4... o Senhor fala assim: suas ações não lhe permitem voltar para seu Deus. A prostituição domina seu coração e você não conhece o Senhor. O pecado, irmãos, nos afasta de Deus e não nos deixa ter o desejo de ouvir essa palavra. Não nos deixa ter o desejo de buscar essa palavra. Sabe, você pode dizer: poxa, Márcia, mas eu não vivo fazendo nada de errado, eu só não leio a Bíblia. Eu quero dizer para você que é crente e que não lê a Bíblia, você está em pecado. Amém, queridos? Mas por quê? Porque a Bíblia, ela é um bem de Deus para a tua vida. É ou não é? A Bíblia é um bem de Deus, é um manual. Ele é instrutivo. Deus fala conosco. Deus cura. Deus restaura através dessa palavra. Sim ou não? Quantos aqui já foram curados, restaurados, renovados ao ler a palavra de Deus? É tremendo, irmãos. Não tem como a gente voltar de mãos vazias, não. Sabia disso? Então, a palavra de Deus diz também lá em Tiago: se eu sei que alguma coisa boa eu posso fazer e eu não faço, eu já estou em pecado. Entende, irmãos? Então Deus não quer isso. Nós não devemos, irmãos, estar afastados de Deus. A palavra nos aproxima de Deus. As reuniões nos aproximam de Deus. A comunhão com os irmãos nos aproximam de Deus. A reunião da célula nos aproxima de Deus. O nosso TSD, o nosso momento de portas fechadas, lá no nosso quarto, no cantinho da nossa casa, no banheiro, não sei onde é, nos aproxima de Deus. Nós ceiarmos nos aproxima de Deus muito mais. Sou o corpo dele, sou o sangue dele, é ele em mim e eu nele. Louvado seja Deus. Amém, queridos? É nós vivermos tudo isso, irmãos. Nós não olharmos para trás, nós não deixarmos de viver o que Deus tem para a nossa vida. Deus nos chama, irmãos, para o arrependimento, sabe? Eu quero dizer para você hoje que Deus quer que eu e você nos consertemos.
que a gente renove o nosso altar, remova essas cinzas aí e coloque uma lenha nova. Eu quero dizer para você que aqui neste lugar há uma unção nova e fresca que Deus está derramando nessa reunião. Troque as cinzas que está no seu altar. No altar aí do seu coração, troque elas. E se arrependa, meu irmão, seja um praticante da palavra de Deus, seja um assíduo leitor, estudante da palavra do Senhor, sabe, examine as Escrituras. A palavra do Senhor fala, lá em Atos, que Paulo, ele nas suas viagens, ele encontrou um povo que consultava a palavra. Os bereanos, eles tinham sede da palavra. Quando Paulo chegava e ensinava para eles a palavra, lhe anunciava o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles chegavam nas suas casas e eles se reuniam e eles iam estudar minuciosamente aquilo que Paulo havia lhes ensinado. E esses bereanos, eles se destacavam em tudo que eles faziam. Querido, conhecer a palavra é bênção para a nossa vida. A palavra de Deus vai nos dar resposta para o nosso relacionamento familiar. A palavra de Deus vai trazer milagres para a nossa vida como profissionais. A palavra de Deus, ela resolve tudo na nossa vida. Amém, queridos? Ela vai nos orientar para qualquer lugar, para qualquer situação que nós venhamos viver. A palavra de Deus. Se você está desanimado, se você está desistido, se você está sem força, se você está assim, você abre a palavra e o Senhor vai falar com você. Ele diz, sabe, você às vezes está ali tão desanimado, tão destruído do dia, sei lá, das notícias, algumas coisas que nos vêm, porque no mundo nós temos aflições, temos ou não temos? Mas ele diz também, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós estamos nele e ele em nós venceremos também com ele. Amém, queridos? Já somos vencedores. Aliás, ele diz que nós somos mais que vencedores. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas você pode ter chegado aqui muito cansado, muito fadigado. Mas eu declaro que você vai sair daqui novinho em folha, renovada, tuas forças físicas, a tua força espiritual, a tua força emocional renovada, porque a palavra do Senhor diz que Ele faz forte ao cansado e Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Diga glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que nos renova a cada dia, que muda a nossa história, irmãos. Deus quer mudar a nossa história a cada dia, amém? Aleluia, mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar ao Senhor. O Senhor fala aqui com esse povo e fala conosco também, aqui na palavra, no capítulo 6, verso 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e agora irá nos sarar. Ele nos feriu e agora nos fará curativo, e em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. O que precisava para esse povo usufruir da plenitude de Deus, das maravilhas de Deus? Se voltar para o Senhor, se arrepender, buscar conhecer ao Senhor, se afastar de todo o pecado, se arrepender, irmãos. E os milagres do Senhor, as maravilhas do Senhor iriam acontecer na vida dele. Olha o que ele diz assim: como precisamos conhecer o Senhor. Como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega amanhã ou vem as chuvas da primavera. Essa é a certeza que nós temos no nosso Deus, amém? Quanto mais nós buscarmos, quanto mais nos entregarmos, mais a sua chuva serôdia e temporã será derramada sobre a nossa vida. Mais da sua glória, mais da sua unção, mais do seu poder. Oséias está falando isso aqui, Deus está falando através de Oséias. Quanto mais me buscarem, eu lhes responderei, tão certo como chego amanhã.
Tão certo como o dia vai amanhecer, irmãos, se nós nos arrependermos, nós viveremos uma vida nova com Deus. Nós seremos restaurados porque Ele é fiel. Amém? Nós seguimos lendo aqui no capítulo 1. Mas já lá no final do capítulo, o que é que ele diz? Ele não chamará mais o seu povo de Lo-Ruama ou de Lo-Ami, não amada e não meu povo. Mas ele diz de novo ali que se nós nos voltarmos, que se nós nos arrependermos, que se nós obedecermos a sua palavra, ele novamente, ele tem o prazer de nos chamar de um povo amado. Amém? Esse é o meu povo, essa é a minha nação, essa é a minha geração eleita. Amado do Senhor, eu sou amada do Senhor. E você? Eu sou amada do Senhor. Eu sou igreja do Senhor. Eu sou povo do Senhor, povo chegado do Senhor. Não foi isso que nós aprendemos aqui com o pastor Tony? Que nós somos um povo que lhe é chegado. Salmo 148. Somos um povo chegado do Senhor. Por quê? Porque o Senhor quer. Porque o Senhor já entregou o seu filho. Porque o Senhor já pagou todo o escrito de dívida que era contra nós. Então, o que é que nós temos que fazer? Nos arrepender. Voltarmos-nos para o Senhor. E viveremos diante dele, irmãos. E a sua glória se manifestará de forma sobrenatural. Deus diz, portanto, voltem para o seu Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. Amém? Confiemos no Senhor. Eu não sei, você pode dar tantas justificativas, você pode dizer tantas coisas, mas eu não faço isso, eu não sou assim, eu não sou assado, frito ou cozido por causa disso ou daquilo. Não haverá desculpas. O Senhor te ama e o amor dele está disponível. O Senhor é fiel. Amém, queridos? Só se você desistir, porque Ele não desiste. Olhe para esse irmão lindo que está do seu lado e diga para ele, Deus não desiste de você. Ei, eu posso desistir de você. Sabe, irmãos, uma vez, uma irmã veio conversar comigo, eu já tinha dado tanta orientação para essa irmã. Já tinha dito uma família. Eu já tinha falado tanto com eles. Tanto, que eu disse assim, irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Queridos, eu não tenho mais nada para dizer para vocês. Eu não alcanço o coração de vocês. Tudo que eu tinha para dizer, eu já disse. Eu desisto de vocês. Se vocês quiserem procurar um outro pastor, ir para outra igreja, fiquem à vontade. Sabe por quê? Porque talvez aonde vocês forem, esse pastor vai alcançar o seu coração. Porque eu não tenho mais o que dizer. Sabe, irmãos? Mas Deus, não. Eu disse isso. Talvez, não sei, está errado ou está certo, eu não sei. Mas era o que estava acontecendo. Mas Deus nunca desistiu deles. Viu? Deus nunca desistiu deles. Toda vez que ela me vê, ela diz, eu sou de lá, hein, pastora? Eu sou da igreja lá, IBB, segundo distrito. Sou o meu pastor, o pastor Tony, você é minha pastora. Eu estou só lá naquela igreja, ela diz assim. Eu estou só lá naquela igreja, porque não dá para eu ir lá para a igreja de vocês, porque meu marido não quer me levar. Entende, irmãos? Mas ela está lá lutando porque o Senhor nunca desistiu dela. O Senhor, irmãos, Ele nunca desiste de nós. Amém? Então nos voltemos para o Senhor, queridos. Porque Deus ama o seu povo. Diga, Deus me ama. Deus me ama, eu sou povo do Senhor. Deus mudou o nome dos filhos de Oséias. Lo-Ruama, Lo-Ami, não amada, não meu povo. E Deus mudou para Ruama e para mim. Amado povo de Deus. Povo amado do Senhor. Amém? Eu e você somos esse povo amado do Senhor. Amém? Deus nos ama. Aleluia. Sabe, irmãos, eu fico tão maravilhada com Deus. Aqui em Oséias capítulo 11, verso 10, ele diz assim, pois um dia meu povo me seguirá. Olha, irmãos, o coração de Deus. Esse é o coração do nosso Deus. Eu fico emocionado. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor nunca vai desistir de mim. O Senhor nunca vai desistir de você. Você pode andar por onde você quiser andar, mas o Senhor não desiste de você.
Todos os dias, Deus envia um anjo aonde você está para falar do amor dele para você. Aproveite essas oportunidades. Ei, você que está aqui, aproveite. Não seja um crente parcial, não. Seja um crente integral. Totalmente do Senhor. Viu? Ora eu sirvo, ora eu não sirvo. Ora eu sou, ora eu não sou. Não, eu só faço o que me apraz, o que me convém, que é como muitos pastores que eu falei no início estão querendo fazer. O que me convém, né, quer deixar a esposa de 50 anos, 60 anos, para trocar por uma de 20. Então o Senhor abençoa o divórcio, porque os dias são outros. Está certo, irmão, isso? Mas nós vemos muito isso, viu? Nós vemos muito isso. Então, olha só, o Senhor diz: pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como um leão. Oh, maravilha! Ei, meu irmão, tu está sendo tentado? Eu quero dizer para você que o Senhor ruge como um leão para te defender nessa tentação. Para que você não caia nesse pecado, para que você não viva nas trevas, mas para que você viva na luz, no caminho dele. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Eu, o Senhor, rugirei como leão, e quando eu rugir, meu povo retornará. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Meu povo retornará desde o oeste, como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas voltarão da Assíria, e os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Ei, irmãos, eu aguardo pela eternidade, eu aguardo pelo grande dia do Senhor. Aleluia, sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé, e eu vivo nessa fé, irmãos, de que o Senhor virá e nos levará para si mesmo, e estaremos com Ele eternamente. Eu vivo nessa fé, irmãos. Sabe, eu coloco a minha fé em ação, mesmo que os dias sejam contrários. Eu digo: justo viverá pela fé. Pela fé de quê? De que o Senhor virá e restaurará todas as coisas. Queridos, eu não vivo pela fé de que Ele vai me dar uma casa, de que Ele vai me dar um carro, de que Ele vai melhorar meu salário, de que Ele vai mudar a vida dos meus filhos. Não vivo isso aí, irmãos, é consequência. Mas eu vivo pela fé do que Ele me diz nessa palavra. E a palavra de Deus diz que Ele virá outra vez. Aleluia! E viveremos diante dEle. Isso é tremendo, irmãos. Hoje nós estamos ceando, vamos cear assim, dessa forma. Mas um dia haverá uma mesa posta, aonde nós cearemos com Ele. Oh, glória a Deus! E é esse dia, irmãos, que eu espero em você. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Meu povo retornará. Eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O que o Senhor tem para nós hoje, irmãos? O que é que o Senhor tem? Tem cura, tem restauração. Não sei como você tem decidido viver. Talvez você tenha decidido viver sentado em outras mesas que não é a mesa do rei. Talvez você tenha decidido viver sentado em outros lugares que não é o lugar onde Deus quer que você esteja. Talvez as suas falas, as suas justificativas, talvez você tenha dito tantas coisas para o Senhor, ao invés de se submeter a Ele. Ao invés de você se submeter, você só justifica. Mas eu quero dizer para você que hoje é dia de nós nos consertarmos. Amém? Hoje é dia, porque Deus tem para nós cura. Deus tem para nós milagres. A cura para aqueles que buscam ao Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A palavra dele diz, ainda que ele fala em Oséias: ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Você tem orado? Cadê os crentes que oram? É Ele que responde às nossas orações. Aleluia, louvado seja Deus. Sou como uma árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. Todos os seus frutos vêm do Senhor. Não se engane, por Ele e para Ele são todas as coisas.
por meio dele. Nada, sem ele nada do que foi feito se fez. Entende, irmãos? Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos e neles andam os justos. Aleluia, fique de pé. O Senhor tem cura para nós. Quem é sábio e prudente aceita o que é bom, em vez de outras coisas, e anda nos caminhos do Senhor. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Tende convosco palavras de arrependimento. Aleluia. Volta, Israel. Volta, Judá. Volta, a igreja do Senhor. Volte-se para Ele. Aleluia. Tendes convosco palavras de arrependimento. Senhor, fala através de Oséias. Tende convosco palavras de arrependimento e anda nos meus caminhos que são retos e justos. Aleluia. Se há alguma coisa do que se arrepender, do que se reconciliar, do que se recompor diante de Deus, eu quero dizer para você que hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de nós consertarmos os nossos defeitos, as nossas falhas, aquilo que tem nos tirado da palavra, aquilo que tem nos tirado da presença do Senhor, aquilo que tem nos tirado das maravilhas, das bênçãos, impedido o melhor acontecer. Eu quero dizer que hoje é dia de nós voltarmos. O pecado que afasta, o pecado que estamos vivendo, hoje é dia de nós deixarmos ele de lado, nós abandonarmos. Se você anda misturado, ouve música cristã e música mundana, ei, hoje é dia de você escolher as músicas cristãs. Hoje é dia de você escolher o que é santo e poderoso. Aleluia. Hoje é dia de se arrepender, meu irmão. O conselho de Deus é que Ele quer que nós andemos nos seus caminhos, e assim Ele derramará a cura sobre a nossa vida. Hoje é dia de ceia, queridos. E como eu falei no início, isso aqui nos conecta com Deus. E é um mandamento do Senhor. Fazei todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim, até que eu venha. Nós não fazemos todas as vezes. Não é possível fazer todas as vezes. Mas nós fazemos uma vez no mês. Esse mês de agosto a gente foi adiando, né? E aí hoje, por causa de algumas atividades, de algumas situações que aconteceram, e hoje é o último domingo do mês. Mas nós não podíamos deixar agosto ficar sem nós ceiarmos a ceia do Senhor. Amém, queridos? Por isso eu quero dizer para você, se você tem andado errado, e aí a tua mente mesmo está dizendo: ei, tu precisa se consertar, tu não pode ceiar do jeito como tu estás, faça você a sua análise. A palavra do Senhor diz que nós mesmos temos que fazer a nossa análise. A ceia é do Senhor. Aqueles que aceitaram Jesus, que já são batizados, aqueles que já aceitaram Jesus, que caminham na presença de Deus, que congregam, que estão, que têm a certeza da sua vida, que não está em pecado. Olha, faça aí o seu exame. E você, se anda tropeçando, se anda, cai, levanta, levante-se hoje. Levante-se hoje, arrependa-se. E não deixe de ceiar, meu querido. Não deixe de ceiar. Deus tem milagres através da ceia. Há uma mesa posta, uma mesa preparada. Amém? Há uma mesa preparada, delicie-se dela, sabe, irmãos? E literalmente a mesa, sempre costumo dizer, há uma mesa posta do Senhor aqui. Eu sempre costumo dizer espiritualmente que Deus coloca o seu banquete. Mas aqui eu quero dizer literalmente que há uma mesa posta. E você pode se deliciar dela. E ser curado. E ser renovado.
e ter uma nova vida. E fazer esse caminho de volta, buscar o Senhor através da palavra, através da oração, orar, buscar conhecer mais o Senhor, não viver os seus conceitos, mas decidir viver os conceitos da palavra de Deus, abandonar o pecado, se arrepender e entender que você é um povo amado do Senhor. Que ainda que você seja infiel, Ele é fiel e te busca todos os dias. Busca te encontrar, busca te conhecer todos os dias. Aleluia! Bendito seja Deus. A tua